Bom, hoje eu vou tratar da admiração de um cristão, da idolatria de um cristão para um judeu e um cristão no ponto de vista de um judeu. Quem é o cristão para o judeu? Como os judeus nos vê? Como ele vê o Senhor Jesus? Ele acredita? Bom, hoje nós temos visto muitas instituições trazendo de volta as práticas que os judeus e o povo hebreu praticavam no passado. E a vida, a tradição, os ensinamentos, isso tem circulado muito nas igrejas cristãs, tem sido muito pregado. Qual é o interesse por trás dessa pregação? Por que os cristãos de hoje, algumas igrejas, não são todas, veneram tanto o judaísmo, veneram tanto os símbolos, a arca, o candelabro, o templo? Temos visto também algumas igrejas com seus respectivos líderes se trajando, se vestindo como um judeu. E eu vi um documentário no YouTube, depois eu vou colocar aqui na descrição o link no meu vídeo, para quem quiser assistir. E esse vídeo, ele tem o seguinte título: O Messias inventado por Roma. E quem vai tratar do Messias nesse vídeo são exatamente dois judeus. Um judeu de sangue, de origem, e um judeu, segundo aqui o vídeo, ele diz que se converte ao judaísmo. Ele era cristão e se converteu. E o que esses homens nesse vídeo, vou fazer um breve resumo, o que esses dois homens, esses dois judeus, falam nesse livro? Bom, como diz já o título, né? O Messias inventado por Roma, eles vão insinuar, dizer nesse livro que o Messias, que o Senhor Jesus Cristo, para nós cristãos, foi inventado pelos romanos. Toda a filosofia grega, de origem grega, toda a história grega da época, dos deuses grego, os romanos mesclaram essa história e criaram Cristo. E aí eles vão dar várias referências sobre essas histórias e comparar com o cristão. Falar assim, ó, viu? A história de Zeus, a história do Olimpo, enfim, dos deuses, nada mais é do que a história de Cristo. E, e em cima dessa triste mensagem é que eu gostaria de tratar hoje o assunto: a idolatria do cristão para os judeus. Bom, o que eu queria dizer a princípio é que todo o judeu que não é convertido, ele não crê em Cristo. O Messias que veio, o Jesus Cristo que veio à primeira vinda, eles dizem que foi um profeta qualquer, que não foi o verdadeiro Messias. Eles não creem em Cristo. Eles não reconhecem Cristo como Salvador. Na verdade, naquela época, eles odiaram a Cristo. Ódio esse que os motivaram a crucificá-lo e também a assassinar os primeiros cristãos. Então eu queria começar aqui usando o livro de Romanos. O apóstolo Paulo fala sobre o judeu. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha
de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e sim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Creem em quem? Em Cristo. Bom, é muito simples. Qual que é a doutrina do judeu? Como os judeus ele se vê justificado diante de Deus? Como ele encara a sua salvação? Ele encara a sua salvação por tudo aquilo que ele pratica, por tudo aquilo que ele faz, guardar o sábado, ir ao templo de sábado, enfim, guardar a lei, os 10 mandamentos. Tudo isso os judeus acham que apresentando diante de Deus, ele será salvo. Então, eles não aceitaram a Cristo justamente porque Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai de maneira nenhuma senão por mim. Eles não aceitaram a Cristo porque eles achavam um absurdo um homem se autoproclamar filho de Deus e esse mesmo homem dizer ao mundo que o único caminho pelo qual ele poderia ser salvo era através dele, do seu sacrifício. Então aqui o apóstolo Paulo fala, ele é muito claro, que ele gostaria muito que o seu povo fosse salvo. Ele gostaria, porque o seu povo é zeloso, o seu povo tem muita fé, a fé baseada em obras, tem muito zelo pela leitura da Bíblia, do Torá, que é o livro sagrado dos judeus, mas eles não reconhecem que o caminho é Cristo, eles dizem que vão ser salvos pelos seus próprios atos e justiça. Em Romanos, capítulo 10, também, o apóstolo Paulo fala: Mas nem todos aceitam as boas novas do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eu pergunto ainda: será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar a sua resposta. Ele disse: Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse: Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Bom, aqui nessa exposição do apóstolo Paulo, na sua carta para os Romanos, ele retrata muito bem a condição do povo judeu. E ele usa o livro de Isaías na sua exposição para argumentar para os judeus que o povo estava rejeitando o seu Salvador, aquele que viria, que não comeria, que não cometeria nenhum pecado, aquele que cumpriria verdadeiramente todos os mandamentos e abriria então o caminho para todos os escolhidos de Deus alcançarem a sua salvação pelos méritos do teu filho. Mas então, por que que a igreja dos dias de hoje tem trazido esse assunto à tona? Tem ressuscitado essas práticas? O apóstolo Paulo é muito claro. A maneira a qual o povo judeu busca a Deus é errada, porque Deus não aceita as pessoas por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, porque nós estamos corrompidos pelo pecado.
Não há nada de bom em nós, nada que nós possamos oferecer de bom a Deus. Então, por que que as igrejas trazem hoje as velhas práticas abolidas na cruz pelo Senhor Jesus do povo judeu? Bom, a igreja de hoje, ela prega muito sobre riqueza, muito sobre prosperidade. E ela usa o Antigo Testamento para argumentar isso com os seus membros, para insistirem na riqueza. Eles querem, na verdade, vender a riqueza dos judeus para os cristãos de hoje. Então eles trazem as mesmas práticas desse povo do passado para que a igreja possa ser um pouco mais atrativa nos dias de hoje. Porque o Novo Testamento não fala de prosperidade. Os apóstolos não falam de riqueza. E o que a igreja não quer hoje é isso. A igreja não quer um evangelho centrado na palavra de Deus em Cristo. A igreja quer um lugar que resolva os problemas das pessoas. Que o pobre se torne rico, que o doente se torne saudável, que o solteiro se torne casado, enfim. Então, todas aquelas promessas que Deus fez para os judeus no passado, a igreja tenta trazer para os dias de hoje, para que os seus argumentos, as suas reuniões fiquem mais atrativas. Porque o evangelho nada mais é do que a mensagem da cruz. Agora você imagina você ir a uma igreja e você vai a essa igreja, você tem uma expectativa, você que de repente você está desempregado, você quer arrumar um emprego, você está doente, você quer ser curado, você diz que é pobre e quer ser uma pessoa próspera. Na igreja primitiva, você não, talvez não encontraria uma mensagem que te satisfaria, que atendesse aos seus anseios, aos seus desejos. E é justamente isso que as igrejas fazem hoje: atender às expectativas e os anseios das pessoas. Simplesmente, se você, por exemplo, fosse, vamos falar assim, atendido, né? Vamos usar a linguagem de hoje, um pastor atende uma pessoa. Se, por exemplo, fosse o apóstolo Paulo que atendesse você, ele, o que ele falaria para você? E se ele falasse isso para você? No livro de Romanos, capítulo 9, quando o apóstolo Paulo trata da soberania do homem, da escolha, da eleição do homem, Deus já haveria escolhido o homem que ele queria salvar e o homem que ele não iria salvar. Ele pega e fala assim, ele usa um texto de Moisés e ele fala o seguinte, em Romanos 9, capítulo 15. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e terei pena de quem eu quiser. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque foi como está escrito nas Escrituras Sagradas. Deus disse a Faraó, foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Opa! Isso ia ser um choque muito grande para você. Se você fosse atrás de sinais, atrás de resultados, uma pessoa fala assim para você, meu amigo, isso depende da vontade de Deus e da soberania dele. Isso satisfaria você? Como o Senhor Jesus disse na tua oração, que seja feita a tua vontade. Mas hoje, nem sempre é assim. E posso dizer que, praticamente, não é assim.
nas igrejas. Os homens vão em busca da tua vontade, somente a tua vontade. Não importa a vontade de Deus, mas que as minhas necessidades sejam supridas. Esse é o evangelho que vem sendo pregado hoje. Isso é o que vem sido ensinado nas igrejas. E eu quero continuar aqui. Mas aí você fala então, mas por que que os judeus, eles não creram em Cristo, ou não creem, eles não acreditam em Cristo? Isaías 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. O profeta Isaías está falando nada mais, nada menos aqui de Cristo. Esse é o Cristo. O Cristo que o mundo não queria conhecer. O Cristo que o mundo desprezou. O Cristo que não chamou a atenção do mundo. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha beleza alguma que chamasse a nossa atenção. Agora, isso lá atrás, imagina hoje. Imaginem hoje. Imaginem se Cristo viesse hoje. Era muito provável que ele teria uma aparência de um mendigo. Agora você imagine um mendigo numa praça pública pregando o evangelho, anunciando o evangelho e falando que é filho de Deus. Você acreditaria? Nem nós mesmos olhávamos para ele e o desprezávamos. Eu tenho certeza que na maioria das vezes você já se passou perto de algum mendigo que não te chamou nenhuma atenção. Ou às vezes ele estava lá e você nem notou ele. Esse era o Cristo. Esse era o Cristo que os judeus não queriam. Os judeus queriam um Cristo próspero, rico, um rei, assim como foi Davi, assim como foi Salomão. Uma pessoa da tua linhagem, assim como foi os teus pais, Abraão, Isaac, Jacó, esses patriarcas. Então, Cristo, ele veio exatamente de uma forma que não era para ser notado. Tem um versículo que também fala, que eu não me lembro agora, que ele, eu acho que fica em Hebreus, que ele era Deus, mas não aceitou ser adorado como Deus e não fez questão nenhuma de mostrar sua divindade para os seres humanos. Então, ele mesmo sendo Deus, ele se humilhou, ele veio a esse mundo como filho de Deus, ele deixou toda a tua glória nos céus, de ser servido por anjos, para vir a esse mundo anunciar o evangelho como um mendigo. Eu sei que muitos vão se escandalizar, mas é pura realidade. Jesus veio como um mendigo. O profeta Isaías fala: não tinha beleza alguma nele que não nos chamasse a atenção. Porque não era esse o propósito. Cristo, ele não veio para ser admirado, ele não veio para ser venerado, idolatrado. Ele veio para cumprir sua missão, que foi morrer por nós para que, mediante a tua oferta de sacrifício, nós fôssemos aceitos por Deus. Então, esse seria um dos motivos o qual Jesus não
teria sido muito bem-vindo pelos judeus. Bom, se você encontrasse um judeu hoje na tua frente, se Deus colocasse um judeu na tua frente para ser convertido através da mensagem, você conseguiria argumentar com os judeus? Você conseguiria expor o evangelho? Ou simplesmente você chegaria para esses judeus, lhe oferecia uma rosa, assim, ó, essa rosa aqui eu entrego a você, e para você estar comparecendo à minha igreja domingo, nós iremos fazer uma reunião de cura, de libertação e tal. Ou você de repente chegaria para os judeus e falasse assim, ó, eu estou te entregando para você esse cajado, estou te convidando para vir numa reunião de segunda-feira, se você deseja ser uma pessoa próspera. Infelizmente, o evangelho que vem sendo anunciado hoje é esse. Ninguém leva a mensagem de Cristo, ninguém leva a cruz, ninguém anuncia o Filho de Deus. Não, as pessoas acham que anunciar o evangelho é sair nas ruas entregando jornal da tua igreja, entregando rosa ungida, entregando objetos de utensílio judaico na porta da casa das pessoas e convidando ela para as suas igrejas. Aqui no livro de Atos, capítulo 17, olha aqui o que acontece. Segundo 17, capítulo 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus, não poucas mulheres de alta posição. Então você imagina, você sentar com um judeu para expor a palavra de Deus, para mostrar para ele que no Antigo Testamento Deus tratava exatamente do teu filho, apontava para o teu filho que viria de vir. Você conseguiria fazer isso? Ou você simplesmente, nós, como ganhadores de alma, assim, nos autoproclamamos, temos de fato levado o verdadeiro evangelho até as pessoas, ou temos apenas levado mensagens de homens até as mesmas? Pense bem, pessoal. Nós temos realmente o conhecimento da Escritura Sagrada? Nós realmente conseguimos identificar nas Escrituras o propósito de Deus, o plano de Deus, e apresentar até o nosso irmão? E se você então estivesse diante da morte? E se você estivesse diante de uma multidão de judeus que ali estão para te assassinar por raiva, por ódio de você, por levar uma mensagem ao qual eles não acreditam? Foi assim com Estevão. Estevão se converteu e saiu anunciando o evangelho, e ele começou a converter muitas pessoas, e isso começou a chamar a atenção. E é claro, ele começou a ser perseguido pelos judeus, assim como todos os apóstolos foram perseguidos pelos mesmos judeus que são admirados hoje. Então, antes de ser morto, Estevão, ele é-lhe dado uma chance de se explicar, de dizer se realmente aquilo que ele estava dizendo era verdade. Então, ele usa todo o conhecimento que ele tem da Escritura Sagrada, tudo aquilo que ele aprendeu da Escritura Sagrada, ele faz uma cronologia, desde Abraão, passando por Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés,
E ele vem falando de todos os profetas que passaram e que o próprio judeus que diz que cria, que acreditava em Deus, que era obediente a Deus, mataram todos esses homens, perseguiram todos esses homens. E aí o desfecho ele fala, Atos capítulo 7, versículo 51. E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdo para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Ele pergunta. Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que ele tinha dito, ficaram furiosos, rangeram um dente contra ele. E aí o final você já sabe. Estevão é morto apedrejado. É muito triste, porque os primeiros cristãos eram judeus. Então, no passado, os cristãos convertidos tentavam converter os seus irmãos judeus. E hoje, nós cristãos temos que converter cristãos que se dizem convertidos, pois não conhecem a verdadeira mensagem, não conhecem a redenção, não conhecem o evangelho da graça. Tudo aquilo que lhe foi apresentado até hoje em templos e em igrejas foram meramente doutrinas, religião, adoração, culto criado por homens, que foi abolido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. É muito triste a gente saber que através da ignorância dos cristãos, surgir tamanha admiração por um povo rebelde, assim como diz as Escrituras Sagradas, desobediente, que deu as costas para o seu Salvador. Como diz as Escrituras Sagradas, ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. É muito triste saber que a ignorância e a idolatria e a religiosidade hoje, a qual a igreja está mergulhada, tem conduzido cegamente os cristãos para o mesmo abismo aonde hoje se encontram os judeus que não aceitaram o evangelho da graça. E eu gostaria de terminar também dizendo, voltando pro vídeo que eu assisti, os judeus ele fala do Novo Testamento. Ele fala que ele se refere ao livro do Novo Testamento. Ele diz que o livro do Novo Testamento é uma ficção não científica. Ou seja, é um livro para tolos, é um livro para cegos. Então é essa a visão que um judeu que não é convertido tem de mim e de você que se diz ser cristão. Espero que verdadeiramente o nosso Senhor nos capacite, que o nosso Senhor nos ensine a verdadeira forma de anunciar a tua palavra, para que não sejamos tolos, ignorantes, não venhamos com recursos do mundo para levar uma pessoa até Cristo, mas que verdadeiramente estejamos capacitados e preparados com a palavra de Deus como um bom obreiro, aprovado, que manuseia, que entende o Antigo Testamento, que sabe que o Antigo Testamento não é para ser feliz no amor, não é para ser empresário, não é para obter casa. O Antigo Testamento
tratava sobre a vinda. Ele viria. O Antigo Testamento é ele viria. O Novo Testamento é ele veio e ele voltará. Espero que Deus nos livre de tamanha idolatria e ignorância. Hoje o que nós vemos nas redes sociais é um outro evangelho sendo pregado de forma muito sutil, imperceptível. Vemos cristãos publicando frases de autoajuda, frases de efeito, frases do tipo se você pode tudo, não desanime, mas o evangelho, o verdadeiro evangelho, vem sendo deixado de lado. Quase não se fala mais da cruz, quase não se fala mais de Cristo, quase não se fala da obra de redenção, da reconciliação entre o homem e Deus através do teu filho. Quase não se fala. Vemos fotos, imagens de pregadores com frases criadas por eles de autoajuda. Esse é o evangelho que vem sendo anunciado. Você imaginou se um dia você fosse evangelizar um judeu e você simplesmente olhar para ele e falar assim: tudo posso naquele que me fortalece? Ou vai arrebentar? Né? Ou sei lá, pense em uma frase medíocre: vai dar tudo certo, é só querer. Não era assim que se anunciava o evangelho. Não era assim que o evangelho era pregado. Pense bem. Vamos amadurecer como cristão. Vamos realmente atrás daquilo que realmente agrada a Deus, que é o teu evangelho, a tua palavra. O plano que Deus tem para mim e para você, a vida com abundância a qual o Senhor Jesus se referiu, não tem nada a ver com esse mundo. Tudo que você conquistou aqui vai ficar aqui. Tudo aqui apodrece. Vale a pena investir tanto? Vale a pena se iludir tanto? O que ficou do passado? O que ficou de Davi? O que sobrou de Salomão? O que sobrou do templo? O que sobrou da riqueza do judeu? Não sobrou nada. Nós somos tão ignorantes. Certo tempo eu ouvi uma publicação no Facebook de um cristão, de uma pessoa que se diz cristã, e ela compartilhou um vídeo do Muro das Lamentações. E ela fica admirada, ela acha bonita, ela fala assim: eu queria ter uma fé que eles têm. Mas que fé é essa? Eles estão ali clamando pela volta do Messias. Eles não acreditavam, eles rejeitaram. Quer dizer, a pessoa ela não entende, ela não sabe. Ela simplesmente idolatra, admira um povo rebelde, um povo que deu as costas para Deus. Se eles acreditassem que Jesus já veio, eles não estariam ali clamando para ele vir. Porque a primeira vinda não é válida. Para os judeus, Cristo não veio. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, quando ele largou todas essas práticas, todas as práticas judaizantes, tudo aquilo que ele aprendeu nessa religião, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele achava que conectava ele com Deus, quando ele se libertou disso, quando ele se converteu verdadeiramente, ele disse: porque quando estive com vocês, 1 Coríntios capítulo 2, ele diz para esse povo: porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Chega de tudo aquilo que eu aprendi, chega de toda religião, de toda idolatria, de todos os símbolos. Nada mais importa a não ser Cristo e a sua morte na cruz. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 14 até o 16. Mas eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não.
O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Bom, pessoal, eu queria encerrar esse vídeo com esse versículo maravilhoso do apóstolo Paulo. Para ele nada mais importa nesse mundo. Devemos trabalhar, devemos estudar, devemos dar o nosso melhor. Se for da vontade de Deus sermos pessoas prósperas, ricas, nada disso é pecado. Mas creia numa coisa: o Evangelho não foi criado para te tornar rico. O Evangelho ele não foi criado para te tornar um empresário. O Evangelho ele não foi criado para te reconciliar com tua esposa. O Evangelho ele foi criado para te conectar com Deus. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Deus abençoe a todos e que a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho possa a cada dia crescer mais e mais e alcançar todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo.